Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 21 de agosto de 2022, domingo, dia de São Pio X, Santa Umbelina e Santa Ciríaca. Olha, a Igreja Católica Apostólica Romana vivencia a 20ª semana do tempo comum. Ah, mas já começa a 21ª, né? Já começa a 21ª semana do tempo comum. Então já estamos entrando hoje, no domingo começa a semana. Para quem não sabe, né, o domingo começa a semana e, portanto, já estamos na 21ª semana do tempo comum. A gente costuma pensar que a semana começa na segunda, né? Mas não, é no domingo. Olha, a fase da Lua é quarto minguante. Estamos no 233º dia do ano. Estamos passando 233 dias do ano. 233 dias. Faltam apenas 132 dias para terminar 2022. A estação do ano é a do inverno brasileiro. Agosto é o 8º mês do ano, tem 31 dias. Neste mês ainda nós temos as festas comunitárias, festas agostinas, os arraiás, quadrilhas, caipiras. Acontecem em menos quantidade do que em junho e julho, mas nós temos, né? E neste domingo tem a solenidade da Assunção de Nossa Senhora na Igreja Católica Apostólica Romana. O tema da missa é Olhou para a humildade de sua serva, que está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. É o dia das vocações religiosas. Já falei que é o dia de São Pio X, o Dia Internacional de Recordação e Homenagem às Vítimas do Terrorismo, Dia Nacional da Habitação, início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Indicadores da economia, o salário mínimo nacional, R$ 1.212. Taxa Selic, ela está fixada em 13,75% ao ano. Inflação, medida pelo IPCA, em 12 meses, 10,07%. 10,07%, ok? Agora vamos à cotação do café, no fechamento dos negócios na sexta-feira, 19 de agosto de 2022. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.207. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.020. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 713. Mercado financeiro em São Paulo, também no fechamento na sexta-feira, o dólar teve baixa de 0,08%, cotado a R$ 5,16. A Bolsa de Valores, a B3, também teve baixa de 2,04%, totalizando 111.496 pontos. Visita presidencial. Bolsonaro defende escolha de ministros por critérios. Presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da visita ao Parque Tecnológico São José dos Campos. Vamos à informação. O candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, defendeu a escolha da equipe de governo utilizando critérios técnicos de acordo com a função de cada ministério. Segundo ele, foi isso que fez nesse primeiro mandato na presidência. Assim, é um governo que quer realmente fazer com que o seu país decole. A escolha de pessoas técnicas não é fácil, porque tem uma pressão política muito grande, mas garante que nós podemos deixar de falar país do futuro e falar país do presente, completou Bolsonaro. Ele esteve em São José dos Campos, no interior de São Paulo, para visitar o Parque Tecnológico da cidade, onde existem infraestruturas do governo federal, como o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Bolsonaro estava acompanhado do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicano, candidato a governador de São Paulo, e do ex-ministro da Ciência e Tecnologia,
Marcos Pontes, do PL, candidato ao Senado também por São Paulo. Entre outros, Bolsonaro citou os dois como escolhas técnicas do seu governo. Eu sou técnico, eles entram em campo. É assim que devemos trabalhar. Sempre dei liberdade total para os meus ministros, disse o presidente Bolsonaro. Somente dessa forma nós podemos atravessar momentos difíceis como a pandemia da Covid-19, uma crise econômica e uma guerra na Ucrânia com a Rússia. O candidato à reeleição falou ainda que não vai permitir a legalização de drogas no Brasil. Nós sabemos que a liberação das drogas é uma desgraça para o país. Não pretendo admitir isso, disse ele. Após o evento no Parque Tecnológico, o candidato pelo PL seguiu em comboio de motociclistas até a Arena Farmaconde para mais um ato da campanha com os candidatos locais. À noite, durante a live semanal feita nas redes sociais, Bolsonaro falou sobre o sistema de alertas que conheceu no Centro de Controle de Desastres do CEMADEM. Tivemos um desastre há pouco mais de 10 anos, em Petrópolis, com a participação do CEMADEM. Morreram centenas de pessoas. Tivemos outro no fim do ano passado, já com a participação, aliás, o primeiro desastre há 10 anos não teve a participação do CEMADEM. Agora tivemos um no fim do ano passado, já com a participação do CEMADEM, com sinais de alerta, e apesar de ter chovido muito mais do que há 10 anos, o número de vítimas foi 10 vezes menor, informou Bolsonaro. Ele disse ainda que o CEMADEM está estruturado em praticamente todo o Brasil, com a capacidade de emitir avisos sobre catástrofes, chuvas, vendavais e demais eventos naturais que possam influenciar no cotidiano da população. Whey Protein. Durante a conversa com os seguidores, Bolsonaro citou a redução de impostos federais sobre produtos baseados em proteína de leite, Whey Protein, que passaram de 11% para 0% de alíquota, e em itens de segurança para motociclistas, como coletes, que passaram de 35% de imposto para 0%. Dentre a justificativa, o presidente explicou que os gastos para lesões de coluna no Sistema Único de Saúde com vítimas de acidentes de moto são exponencialmente maiores do que a arrecadação e que uma diminuição no valor dos equipamentos deve ter impacto direto no índice de ocorrências. Data Magna de Colatina, olha, tem festa em Colatina, já começou desde a quinta-feira. A Prefeitura de Colatina divulgou a programação oficial da festa de 101 anos do município. Começou na quinta-feira, dia 18, e vai ser encerrada no dia 22, segunda-feira, que é a data magna. Vamos ver a programação? Deixa eu passar para vocês os eventos programados para este domingo e também para a segunda-feira. Olha, neste domingo às 17 horas tem teatro infantil com o grupo Estripulia. 19 horas, Brawling. 20h30, Onda Boa. 22 horas, Fala Mansa. Na segunda-feira, data magna de Colatina, e também é uma comemoração do município de Linhares. Linhares também está em festa. Eu falo de Colatina porque é o meu município base. Então vamos ver na segunda-feira qual é a programação. Às 8 horas, Em Nome da Cidadania, homenagens. 9 horas, desfile cívico. 18 horas, André Espanhol. 19 horas, Redentores. 20 horas, momento de oração. 21 horas, Eixla. Olha, gente, se vocês quiserem mais informações, podem entrar em contato com a prefeitura. Não sei se o telefone vai atender, mas temos aqui o 3177-7045. Inclusive, está sendo divulgado pela prefeitura uma informação a respeito do trânsito na segunda-feira, dia 22, a partir das 9 horas, acontecerá o desfile cívico e a prefeitura solicita
aos motoristas não estacionar carros ou motos na Avenida Getúlio Vargas, nem na Praça Municipal, nas proximidades da Câmara, tá bom? Segunda-feira, então, a partir das 9 horas tem desfile e não é para estacionar na avenida principal da cidade, nem nas proximidades da Praça Municipal. Nota da editoria de polícia, olha, suspeito morre na troca de tiros com a polícia no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, capital do Espírito Santo. Um confronto aconteceu na manhã de sexta-feira, 19 de agosto de 2022. A capitão PM Bortoloso, a capitão ou a capitã? Mas a polícia coloca capitão, né? É uma mulher, mas é a capitão PM Bortoloso, informou que indivíduos dispararam contra a guarnição e os policiais revidaram contra a injusta agressão. Um dos suspeitos morreu na troca de tiros. Haxixe, 300 pinos de cocaína e maconha produzida no sistema de hidroponia foram apreendidos. E olha essa notícia, ex-aluno invade colégio vitoriense, a notícia que está em todas as mídias aí do Espírito Santo, fora do Espírito Santo também. Um ex-aluno invadiu uma escola do bairro Jardim da Penha, em Vitória, capital do Espírito Santo, na sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022, à tarde. Ele estava com arco e flecha, levou pânico a educandos, professores e funcionários. O desequilibrado, porque eu vou classificá-lo assim, né? Uma pessoa desequilibrada. Inicialmente eu classifico assim. O desequilibrado tinha também muitas facas e coquetel molotov, a bomba caseira. Comenta-se que o rapaz de 18 anos pulou o muro da escola e pretendia matar estudantes, provocar confronto com a PM e morrer no ato. A polícia foi para o local a fim de evitar uma tragédia, detendo o invasor, que já havia sido contido por funcionários. Minha Nossa Senhora, que situação difícil, hein? Ele havia sido detido provisoriamente por funcionários e depois a polícia chegou. Um aluno ficou levemente arranhado. Denúncias contra dentista linharense. Olha, 2 ex-empregadas denunciaram um dentista de 43 anos na sexta-feira em Linhares, no norte espírito santense. 4 pacientes e mais uma empregada também fizeram denúncias anteriormente. As vítimas alegam que houve assédio sexual, alguns após a anestesia. O profissional de saúde foi preso e as investigações são realizadas pela Polícia Civil de Linhares. A defesa do dentista informou que vai provar a inocência do seu cliente. Detentos matam colega de cela no sul, capixaba. 2 detentos agrediram e espancaram outro detento da mesma cela, de 65 anos, matando-o. O caso se deu na sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Ele havia descumprido uma medida protetiva de sua sobrinha e por isso estava na prisão. Acabou morrendo. Foi no CDP de Marataízes, o Centro de Detenção Provisória. Marataízes é um município do sul do estado do Espírito Santo. Os 2 suspeitos que cometeram o crime entraram no sistema penitenciário no dia 15 de agosto por conta de um homicídio. Armas e drogas também foram apreendidas com eles. Chuva chega em Cachoeiro depois de 6 meses de seca. Olha, depois de 6 meses sem chuva, ela apareceu na sexta-feira, 19 de agosto de 2022, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. A previsão do Incaper já era de chuva e uma frente fria, inclusive, chegaria no sábado. Muitos moradores comemoraram e registraram em vídeo e fotos a chegada das precipitações pluviométricas. A quantidade de chuva foi de 20 a 30 milímetros. Em Alegre, também no sul espírito-santense, caiu uma chuva leve que ajudou a apagar chamas em vegetação
na sexta-feira. Tecnologia 5G chega à Vitória na semana que vem. Olha, a partir desta segunda-feira, a tecnologia 5G, quer dizer, a partir desta semana, já que domingo já é a nova semana. Então, a partir da segunda-feira, dia 22, né? Vamos lá, vamos corrigir, porque às vezes a gente fala a próxima semana e a pessoa entende que seja outra, sem ser a semana de agora, mas na outra ainda, né? Então, é nesta semana que eu falo, é nesta segunda-feira. Então, a partir desta segunda-feira, dia 22 de agosto, a tecnologia 5G será uma realidade a mais na capital, Vitória, Espírito Santo. A nova tecnologia chegará também a Palmas, no Tocantins, a Florianópolis, Santa Catarina e Rio de Janeiro, capital fluminense. As operadoras que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação do 5G poderão então ativar o serviço em Vitória e nessas outras cidades, né? Já que é uma realidade existente em Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e João Pessoa. Então já existem nessas capitais e chega a outras cidades como Vitória. Nota do tempo, situação de emergência no sul do Espírito Santo. Olha, mesmo com a chuva que caiu na sexta e no sábado, 2 municípios do sul Espírito Santense decretaram estado de emergência por causa da longa estiagem, Marataízes e Iconha. No primeiro, o prejuízo da principal lavoura é de abacaxi, além de outras culturas. Em Iconha, a pecuária é a grande prejudicada. Caixão na rua. Um caixão foi parar no meio da rua durante a semana que passou em Jerônimo Monteiro. O fato deu muito burburinho na cidade. O caixão caiu do veículo de uma funerária e estaria com um cadáver dentro. Só depois que o motorista percebeu a queda é que voltou para recuperar o móvel e o morto. Reclamações sobre telemarketing. O Ministério da Justiça recebeu mais de 14 mil denúncias de práticas de telemarketing abusivo neste ano. As operadoras de telefonia, bancos e financeiras estão entre as empresas que mais fazem esse tipo de ligação que perturba o consumidor. Olha aí, gente, né? Os casos serão apurados pela Secretaria Nacional do Consumidor. Tem um site para fazer as denúncias, hein? É denuncia-telemarketing.mj.gov.br. Iniciativa privada em plena recuperação. Olha que notícia boa. Em 2020, no primeiro ano da pandemia da Covid-19, o comércio brasileiro teve uma queda na ocupação e no número de empresas, mas a economia vem se recuperando e o comércio varejista crescendo. O governo federal tomou uma série de medidas positivas. Dentre elas está o pagamento do auxílio emergencial, que destinou entre 2020 e 2021 cerca de 354 bilhões de reais a 68 milhões de brasileiros. O governo também lançou o benefício emergencial de manutenção do emprego, o BEM, que só em 2020 beneficiou mais de 9 milhões e 800 mil trabalhadores e 1 milhão e 400 mil empregadores. IPEA projeta queda da pobreza. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, projeta redução da extrema pobreza no Brasil neste ano. A tendência é contrária ao previsto para o mundo, como resultado das políticas de distribuição de renda do país. No mundo, a previsão é que a extrema pobreza apresente crescimento de 15% até o fim de 2022, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Já no Brasil, as projeções do IPEA indicam que deve haver queda
de 22% neste mesmo indicador. A ampliação do programa de transferência de renda feita pelo governo federal é que possibilitou a redução da extrema pobreza no Brasil. Até julho de 2022, cerca de 5.700.000 famílias foram incluídas no Auxílio Brasil e tiveram acesso a uma renda maior. Isso representa 13 milhões de pessoas e, com o reajuste do benefício mínimo de R$ 400 para R$ 600, a previsão é de que o poder de compra dessas famílias aumente até 116%. Com o aumento do valor do benefício, 30 bilhões de reais foram injetados na economia. Foram gerados, em média, 365 novos empregos formais para cada 1.000 famílias incluídas no programa. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, revelou que chegou-se ao número de mais de 20 milhões de famílias assistidas, o que significa que 54 milhões de brasileiros foram beneficiados diretamente com a política federal de transferência de renda. Condições do Rio Doce são normais. A Fundação Renova divulgou a análise da água do Rio Doce depois de intensos estudos realizados em mais de 80 estações. A qualidade apresenta condições semelhantes ao período anterior do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em novembro de 2015. As informações completas podem ser acessadas no site monitoramento-riodoce.org. Vegetais frescos não necessitam de prazo de validade mais. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. E a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura informou que cerca de 30% de alimentos são desperdiçados. Agora, então, nós não vamos mais desperdiçar aqui no querido Brasil. Campanha antipólio em andamento. Começou no dia 8 e prossegue até o dia 9 de setembro a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Em cada município há local próprio para a imunização. O serviço é ofertado pelo governo federal através do Ministério da Saúde. Nota turística: a viagem de Colatina para Vitória fica em torno de R$ 54. A viagem em ônibus da aviação Águia Branca de Colatina para Vitória tem o valor próximo de R$ 54, R$ 55. Saindo da estação rodoviária Alderico Tedold, em Colatina, uma passagem em ônibus convencional com ar-condicionado fica por R$ 53,90. E saindo da Grande Vitória, rodoviária de Carapina, na Serra, com destino a Colatina, o valor está próximo de R$ 51,53. O site para mais informações é aguiabranca.com.br. Olha, enfermeiros formados com curso superior já têm piso salarial. Mais de 2.600.000 enfermeiros passaram a ter piso salarial no Brasil com a sanção de projeto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O piso é de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem passarão a receber R$ 3.325 inicialmente. E os auxiliares de enfermagem, R$ 2.350. Nota de espiritualidade: a oficina de oração e vida voltou a funcionar na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Há sessões no edifício João Paulo II e no bairro Pedro Vitale. Mais informações no telefone 99982 1011. Falar com Diana.
Também está de volta a Pastoral da Sobriedade. As reuniões acontecem às segundas-feiras, a partir das 19h30. Pesquisa informal de preços. Olha, para quem me segue já sabe, eu faço minhas compras, depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos, e passo para vocês o valor que eu encontrei. O valor mais baixo. Então eu encontrei, olha, balas mastigáveis de nata, 600 gramas. Encontrei por R$ 6,49. Quer saber aonde foi que eu comprei? É no Amigão Festas, Rua Professor Arnaldo Vasconcelos Costa, 102, no centro de Colatina. Foi o menor preço para 600 gramas de balas. Olha, 51 chances para trabalhar em Colatina. Só que é domingo e amanhã é feriado. Você só vai poder acessar o órgão, o Sistema Nacional de Emprego, SINE, na terça-feira. Mesmo assim, eu deixo aqui o telefone, 3721-7102, e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98. Agora eu falo para você sobre doar sangue. As autoridades sanitárias colatinenses pedem um comparecimento de doadores. A doação frequente de sangue é muito importante, pois os hospitais de Colatina são referência para os municípios das regiões Norte e Noroeste. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de sábado, dia 20 de agosto de 2022. O jornal A Tribuna é o único que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Vamos ver a capa do jornal de sábado. Mar provoca destruição em Manguinhos. Futebol, Flamengo quer renovar com Rodinei. Henrique Juliano em show inédito. Ex-aluno invade escola com armas e bombas e diz que queria matar 7. Jovem de 18 anos pulou o muro de unidade municipal no bairro Jardim da Penha, armado com faca, arco e flechas. Ele ameaçou professores, alunos e acabou detido por funcionários e policiais. Policiais levam o acusado algemado junto com o material apreendido que seria usado em ataque para a delegacia de Vitória, onde ele foi ouvido e atuado pelo delegado de plantão. É uma legenda de foto. Imagens. Então você pode ver as imagens sobre esse homem aí, esse jovem de 18 anos, tresloucado. Você pode ver a imagem na capa de A Tribuna de sábado, dia 20 de agosto. Imóveis no estado têm a maior valorização do país, segundo mostra um estudo realizado recentemente. Papo de família: punir o filho por algum erro cometido poderá doer no seu coração, mas você precisará fazer isso para evitar o pior. Tiroteio durante assalto em lanchonete deixa 2 mortos na Serra. Olha, missas deste domingo na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Atenção, você que é católico, o domingo é dia de missa de preceito. Às 7 horas tem celebração eucarística na Catedral com o padre José Valdeci Romão. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Às 8 horas também haverá celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Às 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral e celebração eucarística com... Também tem missa com o padre Hernandes Samuel Fantin, na Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 17 horas haverá missa com o padre José Valdeci Romão, na Comunidade Católica São Pedro, bairro Pedro Vitali. No mesmo horário, celebração eucarística, sinônimo de missa, com o padre Hernandes na Comunidade Católica São Lucas, bairro Noêmia Vitali. Às 19 horas, a missa da Catedral será com o padre Valdeci. Então, a última missa do dia na Catedral, 19 horas. Segunda-feira, a missa eucarística, a celebração eucarística pelo dia do município será com o padre Valdeci.
ok? Na segunda-feira, às 19 horas, na Catedral. Olha, mais informações nos telefones. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 2102-5010. Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, 99507-2251. Temos também a Paróquia Santa Clara, 99934-5155. Vejamos agora festa de peão em Barretos, no interior de São Paulo. Olha só, interior de São Paulo, coisa boa. Após 2 anos de eventos online devido à pandemia, começou na última quinta-feira a festa de peão de Barretos, no interior de São Paulo, de forma presencial. Eu acho que deve terminar neste domingo, né? Eu não tenho certeza, mas eu sei que é a 65ª edição, com mais de 100 shows e grandes nomes da música sertaneja. Rapidinhas, notícias rapidinhas para você. Olha, levantamento da Conab aponta nova queda de preço nas hortaliças. Que bom! Pesquisa: 6 em cada 10 brasileiros já visitaram algum parque natural do país. Energia elétrica: consumidores de 5 estados já têm redução na conta de luz com a nova base de cálculo do ICMS. Benefício taxista: mais de 245 mil taxistas começaram a receber o benefício na terça-feira, 16 de agosto. Cadastro positivo de motoristas que não cometeram infrações no período de 12 meses podem receber benefícios. Mercado de trabalho: desemprego cai de 11,1% para 9,3% no segundo trimestre de 2022. Viagens para roteiros católicos. Olha, uma excursão está programada para o estado de São Paulo, marcada para o dia 25 de agosto de 2022, com retorno na terça-feira seguinte. O valor da passagem é R$ 800. Quer mais informações? Ligue para 997026889. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá? Construindo o próprio abismo. Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo. Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco. E olha esse dado importante: violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil.
há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente, favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo, vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein? Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres? As responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores e com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos, e tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui. Informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123, padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300,
quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles. Costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada. Praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo ou o MMA, artes marciais mistas, o MMA. Pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem, se sentir assim. Ora, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo. Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é? Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica. Eu pesquisei no canal Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível.
só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos, o de que o sacerdócio na igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é o símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui, ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube. Sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano, há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz: porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não É Contada. Ambos os livros
foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom!